Interrompemos agora o jornal porque, a partir desse momento, a gente abre espaço para a transmissão ao vivo do lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2025 no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Então, essa cerimônia, em especial ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que gentilmente cedeu o espaço. O Supremo Tribunal Federal registra a presença dos componentes do dispositivo de honra. O excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. E suas excelências, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e sempre, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Cristiano Zanin, ministro Carlos Veloso, ministro Ricardo Lewandowski, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Dr. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, da revista Consultor Jurídico, ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, Registramos ainda a presença das seguintes autoridades, das suas excelências, os senhores, o ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Joseli Parente Camelo, vice-presidente do Supremo Tribunal Militar. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes e ministro Sebastião Reis Júnior. A conselheira Daiane Nogueira, do Conselho Nacional de Justiça, o deputado federal Lafayette de Andrada, da Câmara dos Deputados, o embaixador Manuel Eduardo Bravo, da República de Angola, o embaixador Luiz Alberto Aparício Bermudes, da República de El Salvador, o embaixador Mbala Alfredo Fernandes, da República de Guiné-Bissau, o senhor Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador José Ribamar Fró Sobrinho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o doutor Tarcísio José Souza Bonfim, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o padre Antônio Guerra, conselho e diretoria da FAAP, ministro Antônio Saldanha, ministro Ricardo Cueva, ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Corpo docente e discente da FAAP, magistradas e magistrados, membros do Ministério Público, advogadas e advogados, membros do corpo diplomático, senhoras e senhores servidores e colaboradores, profissionais de imprensa, senhoras e senhores. Tem a palavra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Muito boa noite a todas e todos aqui presentes. Uma das iniciativas importantes da minha gestão foi ter abolido a repetição da nominata, de modo que sintam-se todas as autoridades devidamente cumprimentadas. Cumprimento todo mundo com muito prazer e muita alegria, meus colegas, ministros do Supremo, do STJ, presidentes de tribunais, membros do Ministério Público, advogados, todos que estão aqui presentes e dirigentes da FAAP, todos que estão aqui presentes para o lançamento do Anuário da Justiça pelo Conjur, que há 25 anos, eu diria, acompanha as práticas do judiciário brasileiro de uma maneira geral, prestando um serviço muito valioso de informação para os advogados e para a sociedade de uma maneira geral. Esse número do anuário desse ano é dedicado à litigiosidade da sociedade brasileira. Opção pelo litígio, sociedade demanda cada vez mais o judiciário. E essa é a mais pura verdade. Em 31 de dezembro de 2024, o Poder Judiciário brasileiro tinha 93.800 processos em andamento. Nós vivemos, portanto, uma epidemia de judicialização. Perdão? 93 milhões. E eu falei o quê? É porque eu estou tentando reduzir, mas ainda não consegui tanto. 93 milhões
e 800 mil processos em tramitação. Portanto, nós temos uma judicialização quantitativa imensa na sociedade brasileira contra o poder público, contra entidades financeiras, contra companhias aéreas, contra planos de saúde, contra o SUS. A área que se olha no Brasil hoje, ela é marcada por uma intensa judicialização quantitativa. Tem uma faceta muito ruim nesse fenômeno, é que nesse volume é difícil prestar a jurisdição com a celeridade desejada e com a qualidade desejada. Tem uma faceta positiva, no entanto. Se a sociedade procura tanto o poder judiciário, é porque ele desfruta de credibilidade junto à sociedade, porque, do contrário, ninguém iria litigar em juízo. Além da litigância quantitativa que eu acabo de me referir, nós temos uma grande litigância qualitativa, que é aquela que chega aqui ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos um arranjo institucional no Brasil que faz com que quase tudo possa chegar ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque a Constituição é abrangente. Segundo, porque existem muitas ações diretas. E terceiro, porque há muitos atores que podem propor essas ações diretas, como está visto na excelente cobertura do anuário. O que acontece, portanto, é que com tantos atores podendo trazer matérias diretamente ao Supremo, não há questão minimamente relevante no país que não chegue aqui em algum momento. De modo que o Judiciário em geral e o Supremo em particular decide quase todas as questões da vida brasileira, desde interrupção de gestação até demarcação de terras indígenas, de pesquisas com células-tronco embrionárias à queima da palha da cana-de-açúcar. E, evidentemente, decisões em temas divisivos para a sociedade brasileira. De modo que o anuário desse ano traz um excepcional diagnóstico desse estado de coisas que nós temos procurado enfrentar de diversas maneiras para reduzir a litigiosidade e aumentar a consensualidade, o que é um pouco difícil num país com 1.300.000 advogados procurando ações para proporem. Mas também faz parte das circunstâncias da vida brasileira nesse momento. E o anuário é antecedido, pela deferência do Márcio a mim, de um texto meu sobre o uso das novas tecnologias e da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Nós temos diversas ferramentas funcionando aqui no Supremo Tribunal Federal, Victor, que seleciona os processos em relação aos quais já houve repercussão geral, Vitória, que agrupa os processos por tema, Vitória, nós somos a favor da paridade de gênero, temos a Rafa, que ordena pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio, temos a Maria, a última, que faz o resumo dos processos de 20 volumes em 5 páginas, com o fato relevante, o pedido, a sentença de primeiro grau e a decisão de segundo grau e as razões de recurso. De modo que a tecnologia tem servido muito bem ao Poder Judiciário. Em algum lugar de um futuro não muito distante, a primeira minuta de uma decisão judicial vai ser feita por inteligência artificial. Não é porque eu queira, porque eu gosto, mas é quase que uma inevitabilidade do curso da história. E todos estamos discutindo como regular a inteligência artificial. Só tem um problema grave: a velocidade da transformação no mundo que nós estamos vivendo. E eu gosto de lembrar que o telefone fixo, aquele que a gente tinha na sala de casa, numa mesinha com distinção, aquele pretão, levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O telefone celular, que é esse que, segundo o nosso querido amigo Carlos Aires, aproxima quem está longe e afasta quem está perto, o telefone celular levou 16 anos para chegar a 100 milhões de usuários. A internet levou 7 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O ChatGPT, da inteligência artificial generativa, chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Essa é a velocidade do mundo que a gente está vivendo e as dificuldades que nós temos de lidar com esse fenômeno por meio do direito. De modo que são essas as muitas questões que estão postas nesse anuário. A judicialização, o uso da tecnologia, o perfil dos juízes de todos os tribunais superiores, feitos com grande qualidade gráfica pela FAAP e que ajuda muito
quem quer que queira compreender o que é que acontece no mundo do direito e no mundo dos tribunais superiores no Brasil. O Márcio Chaer foi um pioneiro numa literatura e numa imprensa voltada especificamente para o público jurídico, com qualidade e sem a obsessão negativa que muitas vezes permeia as coberturas de uma maneira geral, e, com isso, ajuda a lançar um olhar construtivo sobre o Poder Judiciário. De modo que, nesse mundo que nós estamos vivendo, da disseminação, da desinformação, é muito bom ter um veículo como o Anuário, que contribui para a boa informação acerca do Poder Judiciário. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o senhor ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentar nosso presidente, ministro Barroso, em seu nome todos os presentes. Cumprimentar a doutora Celita Procópio e dizer que é com grande honra que participo do lançamento da 19ª edição do Anuário da Justiça do Brasil, publicado pelo consultor jurídico em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado. Este anuário já se consolidou como o mais completo retrato institucional do Poder Judiciário brasileiro, oferecendo uma análise profunda da atuação do Supremo e dos nossos tribunais superiores, destacando seus principais julgados e o perfil dos ministros que as integram. Trata-se de um instrumento de transparência e cidadania, um guia indispensável para quem busca compreender a dinâmica da justiça em nosso país. A edição de 2025 revela números que impressionam. No ano de 2024, foram ajuizados mais de 39 milhões de processos em todo o país. A intensidade da atividade judicial também é notável. Cada magistrado analisou, em média, mais de 2.300 processos ao longo do ano, o que representa aproximadamente 9 casos por dia útil. O Judiciário brasileiro proferiu mais de 44 milhões de decisões em apenas 2 meses. Esses números revelam a dimensão do protagonismo institucional do Poder Judiciário, mas também nos convidam, como já foi apontado pelo ministro Barroso, à reflexão. Vivemos em uma sociedade que ainda deposita nos tribunais a esperança e, por vezes, o fardo de resolver praticamente todos os seus conflitos. Nesse contexto, cresce o debate sobre a consensualidade como alternativa necessária e urgente à judicialização excessiva. Que possamos ter como norte sempre a melhor pacificação de nossas sociedades, utilizando todos os caminhos disponíveis para tanto. O Poder Judiciário sempre estará de portas abertas para solucionar os conflitos que surgirem, mas a realidade mostrou que muitas vezes há alternativas mais efetivas para realizar essa tarefa. A autocomposição é um caminho profícuo e com futuro vigoroso pela frente, assim esperamos. Aqui no Supremo, por exemplo, temos inúmeros exemplos de sucesso de autocomposição. Acordo nos planos econômicos, ICMS nos combustíveis, desjudicialização da saúde, acordo de Mariana, acordo para a pacificação de conflito decorrente de construção da usina Itaipu e acordo envolvendo conflito de demarcação de terra indígena no Mato Grosso do Sul. Registro, por fim, meus cumprimentos à equipe do Conjur, em especial ao Márcio Chaer pelo rigor editorial e pela contribuição permanente à cultura jurídica nacional. Que o Anuário da Justiça do Brasil, 2025, inspire operadores do direito, acadêmicos e a sociedade civil a refletir sobre os desafios e as possibilidades de um judiciário cada vez mais transparente,
acessível e comprometido com os ideais constitucionais. Desejo a todos uma ótima leitura. Obrigado. Ouviremos agora o senhor ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal. Barroso aboliu a nominata e eu não vou abolir a abolição. Mas eu queria pedir permissão para saudar os meus colegas do Superior Tribunal de Justiça, que aqui se encontram. É uma abolição apenas parcial e não vou nominá-los individualmente. O lançamento deste anuário já virou um dos principais eventos a cada ano. O evento é importante pelo local em que ocorre, é importante pelas pessoas que participam do lançamento, mas a importância maior é porque, no decorrer do ano, é esta publicação que fica nos gabinetes da família judicial no país inteiro, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, e isto é um fato que, creio, demonstra a relevância da publicação. É a sustentabilidade no sentido de durabilidade. O segundo ponto que eu queria realçar é que ontem nós comemoramos os 20 anos do CNJ, uma solenidade magnífica, presidida pelo ministro Barroso e com a presença do ministro Edson Fachin. E lá, o presidente Barroso fez um grande relatório sobre, incompleto, superficial, ele próprio reconheceu, sobre as ações e as conquistas do CNJ. É a justiça olhando para si própria. Aqui, nós temos o mesmo tipo de diagnóstico, de análise de dados, mas de fora para dentro. E nós precisamos desse olhar externo, analisando o Poder Judiciário. O que nós fazemos de bom, e são tantos e tantos os aspectos positivos do Poder Judiciário no nosso país, mas também aquilo que precisa eventualmente ser melhorado e as inovações que são necessárias. Por isso que eu queria saudar a FAAP, o consultor jurídico Márcio Chaer e a equipe magnífica que está por trás não só do anuário, mas do próprio consultor jurídico. Nós que sofremos o bullying permanente dos jornalistas e repórteres do consultor jurídico, nós podemos dizer, sem dúvida, que não há equipe mais presente e algumas vezes um pouco inconveniente. Mas isso faz parte do trabalho exemplar desses profissionais que eu queria aqui elogiar. Agradeço a todas e todos e já vamos esperar o próximo anuário de 2026. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora Celita Procópio de Carvalho, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Armando Álvares Penteado. Eu cresci um pouco porque tem uma banqueta aqui, senão ia ser um pouco baixo para mim. Boa noite a todos. Peço licença para, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Roberto Barroso, cumprimentar todas as autoridades presentes. Queridas professores e professores, alunos e alunas da FAAP, senhoras e senhores, é com grande entusiasmo que a Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, que aqui representa a academia, participa deste evento. Celebramos, neste ato, o desenvolvimento da ciência jurídica e o fortalecimento da justiça em nossa sociedade.
da instalação do órgão de cúpula do judiciário no país, a Casa de Suplicação, em 1808, até a criação dos primeiros cursos de direito brasileiros, em 1827, soma-se 2 séculos de interação. O direito é uma ciência viva, que se transforma e evolui conforme os desafios que a sociedade impõe. Essa evolução depende não só da prática judiciária, mas também da pesquisa acadêmica, da reflexão filosófica e da troca constante entre quem aplica a lei e quem a estuda. Quando juízes lecionam e professores atuam diretamente nas carreiras jurídicas, cria-se um ambiente de aprendizado mútuo. A teoria e a prática deixam de ser opostas e se tornam complementares. A academia tem papel fundamental na formulação de novas teorias, na análise crítica das normas e na busca por soluções inovadoras. Sem a contribuição daqueles que diariamente aplicam o direito, a pesquisa acadêmica corre o risco de se distanciar da realidade social. Um magistrado que leciona expande sua visão sobre o direito, confronta novas perspectivas que enriquecem sua capacidade de decidir. O ensino jurídico lhe proporciona um espaço de reflexão e aprimoramento intelectual. Professores que vivenciam a atuação jurídica em suas diferentes áreas, por sua vez, contribuem para a formação de profissionais mais bem preparados para os desafios da vida prática e aí que torna a teoria ganha vida. A evolução da ciência jurídica depende dessa ponte entre a academia e o judiciário. Precisamos fortalecer essa conexão, promover mais eventos acadêmicos, incentivar pesquisas conjuntas, fomentar a participação ativa de magistrados no ambiente acadêmico e fortalecer principalmente esta conexão. É isso que justifica o lançamento do Anuário da Justiça nesta casa e a homenagem que prestamos aqui às senhoras e aos senhores. Muito obrigada. Ouviremos agora o senhor Márcio Chaer, diretor da revista Consultor Jurídico. Bom, indo direto ao ponto. O cientista político Giuliano da Empoli, em 22, lançou uma obra chamada Os Engenheiros do Caos. Ele explicou como as fake news, as teorias de conspiração e os algoritmos são utilizados para disseminar o ódio, o medo, fazer governantes, derrubar governantes, em suma. Agora, Empoli nos ilumina com outro livro, que é A Hora dos Predadores. A boa nova nos chegou agora pelas páginas do jornal O Globo. Eu ouço uma campanha forte por liberdade de expressão, mas a pergunta que se faz é: liberdade para quê? E liberdade para quem? Abro aspas para Empoli. A liberdade dos lobos. Esses personagens reivindicam a liberdade dos predadores. Só que nós sabemos, na democracia, a liberdade tem que ser garantida por regras. Se você dá liberdade absoluta a alguém dentro da democracia, essa liberdade ameaça a liberdade dos outros. Muito bem. Empoli conclui que as iniciativas do Supremo colocaram o Brasil na vanguarda desse movimento mundial de resistência. Não é pouco. Na verdade, ele não falou Supremo, ele falou o ministro Alexandre de Moraes, como metonímia à parte pelo todo. Mas o correto é referir-se ao Supremo, porque um desafio desse tamanho ninguém enfrenta sozinho. E o Alexandre tem essa retaguarda. Empoli prega que, diante das redes sociais e da inteligência artificial, é preciso impor humildade às máquinas. Isso deveria ser um programa político.
Sábado passado, o ministro Barroso deu uma bela palestra que remete a reflexões sobre o que nós, brasileiros, estamos fazendo com o Brasil e que a humanidade está fazendo com o mundo. Vale a pena ler esse discurso que está publicado no site Consultor Jurídico. Barroso falou de tudo. Ele dirigia-se a uma plateia de formadores de opinião e empresários que, em geral, têm uma ideia bem boba do que seja o papel dos ministros do Supremo. Uma visão que deriva muito de um noticiário vesgo, como nós sabemos. É engraçado de ver que um país que já teve imperador, já teve militares no poder, já teve economistas no poder, agora estranha que no Estado de Direito nós sejamos governados pela Constituição Federal, ou seja, pelo Supremo. O ministro Barroso descreveu a campanha de descredibilização a que me refiro como uma obsessão negativa, uma monomania compulsiva de ver interesses escusos por trás de tudo. Oh, o ministro cantou, o ministro almoçou num lugar que tinha empresários. Seria engraçado se essas pessoas aplicassem consigo próprias o critério que usam para julgar os outros. Já pensou que legal? Nós podíamos combinar assim: ministro não fala com quem tem interesse no Supremo. E os donos de jornais e os jornalistas não vão mais falar com quem tem interesse nos jornais ou no que os jornais publicam. Ele falou da má vontade com que se lê os números positivos da economia brasileira, o que não é novidade. A mesma má vontade contra esse governo já imperou contra os acertos do Bolsonaro. Sim, ele fez seus gols, principalmente na área econômica. Fernando Henrique Cardoso, Sarney, todos foram fuzilados com tiros e tiros de má vontade. O ministro, claro, fez uma ressalva. Este governo poderia, em vez de querer arrecadar tanto, poderia gastar menos, o que equilibraria as contas de uma maneira muito mais racional e muito melhor para todos. O ministro analisou também, racionalmente, o papel do Supremo e por que vivenciamos essa pressão quase insuportável contra o tribunal. Ele falou do pluralismo saudável do colegiado e o quanto conviver com as divergências e diferenças é necessário para avançar. Acho que é por causa dessa tolerância que ele ainda fala comigo, mas tudo bem. Aspas de novo. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e plural. A capacidade de a gente colocar as ideias na mesa sem ter que desqualificar moralmente quem pensa diferente é algo que esse país precisa recuperar. Aliás, não só o Brasil. Mas eu acho que eu já falei isso no ano passado e no anterior, eu acho que podemos virar a página, né? Hoje, além do lançamento do 19º Anuário da Justiça, sim, nós estamos lançando um anuário, nós temos o privilégio de dividir as atenções com uma exposição aqui fora de processos históricos do Rio de Janeiro e do Supremo. Em outros lançamentos, nós tivemos a oportunidade de trazer Martinho da Vila, uma peça de Shakespeare, nos 800 anos de aniversário da Carta Magna inglesa, e já tivemos também um tenor, música latina e um grupo de chorinho. Agora, por uma grata sugestão do desembargador Ricardo Couto, presidente do TJ, prontamente acolhida pelo ministro Barroso, uma exposição ganhou vida graças à curadoria de Ana Paula Alencar, Viviane Monice, do STF, com a supervisão da secretária-geral Aline Osório. Parabéns, meninas. Pelo Rio de Janeiro, tivemos uma equipe chefiada por José Carlos Tedesco. Parabéns, vocês fizeram um belo trabalho. E o título sugerido para a próxima sugestão, o Tedesco já nos deu, é Brasil, mostra sua história, confia em mim. Pouco se presta atenção à equipe do tribunal que coloca esse supersônico no ar. Na retaguarda,
Por isso que, às vezes, irrita muito esses ataques ao Supremo, porque eles pensam que estão atacando os ministros, mas eles estão ferindo, assim, cruelmente, um quadro de servidores altamente comprometidos. Nesses 20 anos fazendo o anuário aqui, a gente pode dizer isso com toda segurança. É um quadro de servidores que eu não sei onde nós podemos encontrar igual. Na retaguarda, nós temos essas pessoas. Eu falo da Mariana Oliveira, da comunicação, que faz um belíssimo trabalho, da Célia Regina, que cuida do cerimonial, e dos assessores que fazem essa máquina funcionar. Eu aproveito aqui para divulgar também a Livraria do Supremo, que foi uma sugestão nossa 20 anos atrás. E recomendar fortemente que todos visitem ou revisitem os museus desta Corte e do Tribunal de Justiça do Rio. O passado tem muito a ensinar. Os recortes históricos nos ajudam muito a entender o que acontece hoje. As preciosidades exibidas mostram que muita coisa que acontece hoje já aconteceu no passado. Veja só, da última vez que se contestou vacina, na gripe espanhola, a solução que inventaram era botar fogo nas favelas, porque achavam que quem passava gripe eram os pobres. Olha que coisa, né? Quer dizer, o Bolsonaro não estava tão atrasado assim em relação a esse tempo. Mas, muito bem. O Vargas Llosa, ele criou um personagem num dos seus livros para fazer uma comparação. Ele falou que tem gente que se devota à religião, tem gente que se devota a times, e claro que dá para ter mais que uma devoção. Nós aqui torcemos, em primeiro lugar, para o Judiciário Futebol Clube. Estamos de um lado muito privilegiado. Eu acho que em pouco tempo nós teremos muito do que nos orgulhar e outros do que se envergonhar. Eu agradeço a presença de vocês, a acolhida do tribunal, à FAAP pelo apoio inestimável e aos anunciantes que ajudaram a viabilizar nosso trabalho. Muito obrigado. Tem a palavra novamente o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Há um princípio de direito importante que diz non bis in idem. Portanto, não vou eu fazer um novo discurso a essa altura. Algumas interpretações que o querido Márcio, fez da minha fala no sábado, nesse evento, me lembrou uma história que eu li, que o sujeito disse o filme que fizeram baseado no livro dele inspiraram-no a escrever um novo livro. Portanto, talvez algumas interpretações tenham sido mais a projeção da própria convicção dele, mas as partes literais foram efetivamente o que eu disse. Queria agradecer a presença de todos os ministros, de todos os convidados aqui, e convidá-los todos para a exposição Memórias em Julgamento, Histórias que Marcaram a Justiça e a Sociedade, que procura percorrer alguns séculos da nossa história do Supremo e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desde o Brasil colônia, com alguns casos emblemáticos e de grande repercussão que marcaram os avanços da sociedade brasileira. E nós aqui seguimos firme, procurando fazer um judiciário cada vez mais eficiente e um país melhor e maior. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, informamos que os exemplares da revista Hora Lançada estão disponíveis nas mesas deste espaço e serão distribuídos gratuitamente. Os anfitriões deste evento convidam os presentes para o coquetel de confraternização. Por oportuno, nós convidamos agora os alunos da FAAP para ocupar o dispositivo para um registro fotográfico. Com a devida autorização, declaro encerrada esta solenidade. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado.